Uma das mais graves complicações do diabetes é o pé diabético e a gente precisa ter muita atenção por conta desse problema. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Saúde e informação a partir de agora no CRM na TV. Estima-se que 1 em cada 4 pessoas com diabetes pode ter problemas nos pés ao longo da vida. O pé diabético é uma das complicações mais sérias da doença e esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o cirurgião vascular, Dr. Carlos Azulay, que está aqui com a gente. Dr. Azulay, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Aceitar o nosso convite para a gente falar de um assunto tão sério, né? Ok, obrigado pelo convite. Doutor, para a gente entender primeiro o que é o pé diabético. Se fala tanto sobre isso, mas será que a gente tem toda a informação necessária? O que é essa doença? Ok, o pé diabético ele é uma tríade, tá? Composta por problema de circulação, problema da sensibilidade do pé do diabético e infecção. Então, quando esse paciente ele chega a ter o pé diabético, ele tem um risco muito grande de sofrer amputações. Daí a importância do tratamento, prevenção de amputações, não só de amputações menores, que são amputações de dedos, como amputações maiores de perna e pés. Bem, então a gente está falando de uma pessoa que tem diabetes, né? Essa é uma complicação dessa doença. Como que se chega até esse ponto? O pé diabético, ele é uma complicação, tá? Ele é uma complicação da microcirculação. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece que a diabetes causa obstrução da circulação. E ela atinge principalmente os pequenos e os microvasos. Para você ter uma ideia, a diabetes é a primeira causa de cegueira do mundo, porque a microcirculação da retina é comprometida. É a primeira causa de pacientes que chegam a fazer hemodiálise, porque a microcirculação renal também é afetada. E é a primeira causa de amputação não traumática do mundo todo, porque ela entope as artérias mais periféricas, as pequenas e médias artérias. Tá? Doutor, quando a gente fala do diabetes, então, existe um risco aí, que é da pessoa às vezes não saber que ela tem a doença, né? Falamos já sobre isso aqui no programa em outras oportunidades, da pessoa não ter a consciência ainda de que desenvolveu essa doença. E isso pode ser uma das causas dessas complicações também acontecerem, porque a pessoa não teve esse cuidado no início, não vive de uma maneira mais saudável para ter o controle disso. Isso acontece muito? Acontece bastante. O diagnóstico da diabetes é importante, mas principalmente o paciente que já sabe que tem diabetes, né? Então, o paciente que tem diabetes, ele tem uma noção de que a diabetes vai causar um problema de circulação, porém ele fica esperando essa doença. Só que aí que vem a grande dificuldade. Essa doença, o pé diabético, ele não dá sintomas, ele não avisa muito para a gente. Então, o paciente não percebe que obstruiu uma artéria da perna. Ele não percebe que a sensibilidade dele foi obstruída também. A sensibilidade era causada pelo nervo. Então, o nervo que dá a sensibilidade, e a gente tem a sensibilidade de tátil, que é o tocar no pé do paciente, a sensibilidade dolorosa. Então, o paciente ele perde a autodefesa. Temos a sensibilidade de calor ou frio, a sensibilidade de pressão. Então, como esse paciente ele perde essa capacidade de ter a sua autoproteção, ele é mais vulnerável a ter traumas. E a gente sabe que o paciente que tem uma infecção, que tem um trauma, ele favorece ter infecções. E o paciente que tem infecção, ele favorece a ter amputações. Então, a prevenção básica é conhecer que tem diabetes e conhecer que essa doença complica com o problema da microcirculação. Então, doutor, parte tudo de um ponto de identificar a doença, o diabetes, e aí, a partir daí, ter todos os cuidados necessários para que não tenha várias complicações, e uma delas pode ser o pé diabético, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá. Como a gente não percebe, como a gente não sabe, a gente não vai sentir dor, a gente não vai sentir sensibilidade, a gente não está sabendo que a diabetes está obstruindo artérias, a gente tem que procurar sem sintomas. Daí a grande dificuldade. O paciente ele costuma procurar a gente só quando já está obstruído e quando às vezes não tem mais o que fazer. Tá? E a gente sabe que 50% dos pacientes que procuram antes evitam uma amputação. É uma doença tão grave que nos Estados Unidos 175 mil pessoas são amputadas por ano. E a gente sabe que 70% a 80% desses pacientes têm relação com a diabetes. Então é uma doença prevenível, uma amputação prevenível, mas que precisa o paciente ter essa consciência para poder procurar a gente antes que complique.
Quando o senhor fala desse ponto, doutor, em que estágio é esse que a pessoa consegue identificar o mais precoce possível que ela tem essa complicação? Bem, essa patologia, ela piora com o decorrer dos anos. Então, quanto mais idoso o paciente tiver, mais chance ele tem de ter uma complicação do pé diabético, como também o tempo de doença diabética. Então, quanto mais tempo ele tem a doença diabética, mais fácil ele ter a complicação do pé diabético e das outras complicações da diabetes. Então, sabendo-se que já tem diabetes, ele mesmo sem sintoma deve procurar um cirurgião vascular para fazer uma prevenção, fazer uma avaliação preventiva da circulação arterial. A gente não fala muito sobre venoso porque não atinge muito as veias, atinge basicamente as artérias, a microcirculação arterial. Isso é por meio de um exame? Como que isso é feito, doutor? Inicialmente a gente tem a fase de inspeção do paciente, então a gente vai examinar o pé desse paciente, a gente vai procurar se tem calos, se ele tem perda de sensibilidade, se ele tem perda da sudorese, a perda da sensibilidade do nervo faz também perder o suor desse pé do paciente, se ele tem unhas encravadas, se ele tem micose entre os dedos. Então a parte de inspeção é descobrir essa fase inicial. Depois a gente vai palpar os pulsos do paciente, saber se as artérias que chegam lá no pé, são duas artérias que chegam no pé, a tibial anterior e a tibial posterior, se elas estão funcionando. Se a gente não conseguir achar no exame físico palpando, aí a gente pede um exame chamado Doppler vascular. É uma ultrassom que faz o mapeamento dessa circulação arterial desde a virilha, onde começa a primeira artéria da perna, que é a femoral comum, até o pé, que é a artéria pediosa. Então a gente faz uma avaliação de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a evolução dessa doença, a gente já pode fazer não só o exame físico ou até fazer o exame. Quando já tem uma complicação maior de obstruções grandes, a gente faz até o cateterismo cardíaco da perna. Muita gente conhece o cateterismo do coração, mas não sabe que também a gente faz cateterismo da perna. Doutor, quando a gente fala de uma doença como essa, de uma complicação como o pé diabético, a gente está falando de um perfil traçado? Existe pessoas que apresentam mais esse tipo de problema? Ou isso não tem idade, não tem sexo, não tem classe social? Como que se dá isso? Realmente, sexo e classe social não tem muito, mas idade tem. Além da diabetes, a gente vai encontrar os pacientes com aterosclerose associada. E isso favorece bastante a piora da doença. Então, se a gente prevenir cada vez mais cedo, a gente vai conseguir retornos melhores. Depois de obstruído, a gente tem como tentar desobstruir, a gente tem como fazer a cirurgia de revascularização desse tipo de paciente. A cirurgia mais famosa é a cirurgia de ponte de safena, que a gente tira uma veia chamada de safena da perna e faz uma ponte. Essa ponte é muito famosa no coração, mas também a gente faz na perna, a gente faz uma ponte para fazer chegar a circulação do pé. Hoje em dia a gente tem usado muito mais a revascularização endovascular, que é a passagem de fios, catéteres e balões e colocação de estente para abrir essa circulação e manter ela aberta. Tem feito bem mais, porque é uma técnica bem menos invasiva, com menos complicações e faz com que a gente tenha um sucesso maior. E está disponível, inclusive, no serviço público bastante aqui no Maranhão. Doutor, a gente está falando então desse público, né, dessas pessoas que estão onde acontece o maior número de casos, mas o alerta ele fica desde sempre, né? Primeiro porque a saúde sempre a gente fala de prevenção, esse é o melhor caminho, a gente não tem mais dúvidas sobre isso, a informação nos esclarece muito sobre isso. Então, quando a gente fala de uma situação como essa, parece que é um pouco distante, eu não tenho diabetes, ou se eu tenho, eu estou me cuidando para não chegar a um ponto desse, mas é bom sempre a gente estar em alerta e buscar sempre essa vida aí mais saudável, né, doutor? É verdade. Assim, eu sempre brinco com meus pacientes que eu gostaria muito que a diabetes doesse, porque ela não dói. Então a pessoa sempre tende a dar um pouquinho mais à frente. Então ela vai lá, come um doce a mais, faz uma dieta ruim, não está sentindo dor, parece que não está acontecendo nada. E está acontecendo, ela está fazendo complicações que são normalmente irreversíveis. Então o grande lance do tratamento é realmente acreditar que é uma doença, acreditar que é uma doença séria, grave, que faz complicações graves. No caso para a cirurgia vascular, a complicação maior são as amputações. E quando a gente fala de amputações, a gente fala de amputações de dedos, mas amputações ao nível de coxa, que são as mais graves, que levam o paciente a perder a sua mobilidade, que faz o paciente ficar mais tempo acamado, favorece muito, inclusive a morte. A gente tem pesquisas que mostram que o paciente que é amputado em coxa, ele tem uma diminuição da sobrevida em 5 anos em até de 50%.
Então é uma doença bastante grave, com um alerta bastante grave também. Então, doutor, quando a gente fala disso, a gente está falando então de uma amputação que pode ser mínima ali possível, mas claro que vai ter seus prejuízos também, não estou minimizando a situação, mas em termos mesmo ali do corpo, a perda um pouco menor, mas pode chegar até a coxa desse paciente. Como que se dá esse processo? Quanto tempo esse paciente talvez ficou sem procurar um médico, buscar ajuda para chegar num nível mais grave como esse? A gente estima mais ou menos de 20 anos de doença começa a ter as complicações, mas a doença é lenta. Então, se a gente pesquisar cedo, então a gente promulga que pelo menos uma vez ao ano todo paciente diabético procure um cirurgião vascular para fazer uma consulta preventiva, fazer um check-up vascular, para tentar descobrir antes. Então todo ano ele vai lá, a gente vai palpar os pulsos, se já tiver com alguma alteração, ele vai fazer o exame e vai ficar acompanhando essa doença para não chegar no nível de precisar fazer uma amputação. Dessa forma a gente consegue prevenir bastante. A gente sabe que o grande médico desse paciente é o endocrinologista, ele que vai tomar conta desse paciente, ele que encaminha esse paciente para a gente na maioria das vezes, mas é importante que o paciente também, quando não é encaminhado, procure de forma individual o cirurgião vascular para poder fazer essa prevenção. O tratamento do pé diabético é um tratamento multidisciplinar. Tem o endocrinologista que cuida da diabetes, tem o cirurgião vascular que evita as complicações, que revasculariza esse paciente, temos o neurologista para tratar a neuropatia diabética que causa nesse paciente, tem o ortopedista, porque quando tem essas amputações vai precisar de reabilitação, temos o fisioterapeuta, temos o podólogo, temos o psicólogo, temos o nutricionista, então é um grupo multidisciplinar, o enfermeiro estomatoterapeuta que fica cuidando das feridas para não deixar elas piorarem, então é um grupo multidisciplinar na tentativa de tentar não fazer essas amputações. E parceiro disso tem a família ali também, que é fundamental. Isso, a família é fundamental. Eu brinco muito com isso com meus pacientes, que o vizinho é o pior inimigo do médico, porque ele diz, não, toma isso daqui, passa isso daqui, usa essa pomadinha que vai melhorar. Então o grande alerta é ferimento no pé do paciente que tem diabetes, ferimento num pé diabético, tem que ser levado logo para ser avaliado por um médico especialista. Doutor, a gente vai conversar mais sobre esse assunto, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Você que está aqui participando com a gente, que está nos assistindo nessa tarde, eu quero aproveitar para convidar você para participar com a gente, interagir por meio das redes sociais, no Facebook e no Instagram. É só você procurar CRM Maranhão e você pode dar sua opinião sobre a nossa entrevista, comentar, sugerir também outros temas. É só você participar. O nosso intervalo é rápido e a gente volta já já. Estamos de volta com o CRM na TV. No programa de hoje estamos falando sobre o pé diabético e a nossa entrevista é com o cirurgião vascular, Dr. Carlos Azulaita, trazendo muitos esclarecimentos aqui pra gente. E eu aproveito e convido mais uma vez você para participar e interagir por meio das redes sociais. No Facebook e no Instagram é só buscar CRM Maranhão. Doutor Azulaita, a gente já falou sobre vários aspectos do pé diabético, a gravidade que é, os cuidados. E aí, quando a gente fala dessa amputação, já essa última situação ali disso, né? Quando aquele paciente já não teve mais, já chegou às vezes num consultório no estágio muito avançado, e quando chega nessa parte, então, doutor, da amputação, como que esse paciente, o estado que esse paciente chega até vocês, chega ali no consultório, né? Emocionalmente falando e também diante da situação da doença? Certo. Esse paciente ele chega muito fragilizado, já é um paciente bastante doente, ele é um paciente que tem uma idade mais avançada, ele tem aterosclerose, então ele já tem às vezes outro tipo de complicação da aterosclerose, já teve infarto, já teve um AVC, ele tem uma doença grave chamada diabetes e a gente tenta de toda forma evitar, a gente chama de salvamento de membros. Tá? Então o salvamento de membros ele é importante não só na fase inicial, como nessa fase que chega já no hospital. Então a primeira coisa que a gente faz é descobrir se esse paciente tem circulação boa. 30% dos pacientes têm apenas infecção. Ele não chega a ter problema na circulação, na grande circulação. Então ele vai perder ali uma parte do tecido que está infectado, às vezes um pequeno dedo, mas a gente consegue salvar a perna inteira. A gente sempre fala que a gente
tenta preservar as articulações do paciente, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo, porque favorece esse paciente a usar uma prótese melhor. Quando a gente consegue salvar pelo menos uma parte do pé, a gente deixa esse paciente mais independente. Ele consegue andar, ele consegue dirigir, ele consegue se locomover sozinho, sem precisar de ajuda dos outros, fazendo com que ele tenha uma mobilidade maior e uma independência maior. Então, tudo que a gente conseguir de não perder, se a gente conseguir perder muito pouco, perder só poucos dedos ou só a parte inicial do pé, é melhor. A primeira coisa que a gente faz ao chegar, o paciente chega no hospital, é descobrir isso, se ele tem circulação boa e se a gente pode salvar a circulação. Alguns pacientes a gente pode tirar aquele dedinho que tá ruim, que está infectado, sabendo que ele vai cicatrizar bem, porque a gente já avaliou a circulação. E outros pacientes não, a gente tem que restaurar a circulação dele primeiro, fazer uma ponte safena, fazer uma angioplastia, para depois tirar aquele dedinho que está necrosado, porque a gente sabe que vai cicatrizar. Então, a grande questão é ter circulação chegando até o local que a gente vai mexer, que a gente vai querer amputar, que a gente vai fazer a limpeza cirúrgica, vai fazer o desbridamento cirúrgico ou não tem. Se tiver, melhor, dá para a gente fazer mais rápido e limpar. Senão vai ter que fazer toda essa sequência. Isso é importante porque a gente tem vários tipos de ação no paciente. Tem ação desde o posto de saúde, que vai identificar esse paciente, que vai olhar esse paciente, vai ser a porta de entrada, até os prontos-socorros grandes do hospital. A gente tem os socorrões aqui em São Luís, que são uma bênção para a gente, que está lá do outro lado da ponta, na parte especializada. Então, os colegas cirurgiões vasculares cirurgiões gerais que estão lá no pronto-socorro, eles avaliam, eles investigam esse paciente e sabem fazer essa triagem para a gente. Esse paciente precisa revascularizar, ou esse paciente a gente já pode resolver aqui. E aí eles resolvem a primeira parte lá, e se precisar da segunda, eles encaminham para os hospitais, que são os hospitais especializados. Aqui no Maranhão a gente tem o Hospital Universitário Presidente Dutra, que é da Universidade Federal do Maranhão, e a gente tem o Hospital Carlos de Macieira, que é do Governo do Estado. Todos esses dois hospitais são hospital de alta complexidade que recebem esse paciente e tem condição de fazer a revascularização. Doutor, eu falei sobre consultório, mas quando chega nesse estágio, na verdade é um atendimento no hospital, né? Como você falou ainda há pouco. Esse paciente ele pode chegar por uma outra situação, às vezes nem imaginando que é uma gravidade, uma doença com uma gravidade tão grande, e aí ele vai por uma outra razão, às vezes um atendimento, uma emergência, estou supondo aqui, e quando ele é surpreendido com essa notícia, isso acontece? Muito, acontece muito, porque o que o paciente está vendo é a parte externa. Então ele está vendo ali a cabeça de um dedinho fazendo uma necrose ou fazendo infecção. E ele não sabe, às vezes, que a obstrução começa na virilha. Então a artéria está obstruída desde o começo. Então aquele sinal que está aparecendo ali é só a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg, exatamente. Então eles se assustam com o diagnóstico, eles não aceitam o diagnóstico. É natural você chegar a avisar para ele, olha, você tem a ponta de um dedo necrosado, mas o risco é de amputação em coxa. Assusta todo mundo. Por quê? Porque ele não sabia que tinha isso. E essa doença não surgiu na hora que necrosou o dedo. Surgiu 20, 30 anos atrás. Daí que a gente está batendo nessa tecla de prevenção. Procure antes de precisar. Porque às vezes realmente não dá para obstruir, não dá para fazer a ponte, não dá para tentar salvar. Se a gente conseguir descobrir antes, é bem mais fácil. Então, esse paciente que chega no consultório também, chega no pronto-socorro, mas chega no consultório. E a gente diz, olha, vamos ter que investigar, a gente abre bem o jogo, o paciente fala bastante do risco. E a doença ela não é exclusiva da perna. Então, às vezes, a gente acha uma artéria obstruída na perna, mas ela já tem a artéria obstruída no coração. Está querendo obstruir uma artéria no cérebro. Então, a gente quer salvar, às vezes, a perna do paciente, a gente tem que investigar como é que está o coração primeiro. Aí o nosso amigo cardiologista disse, espera aí que eu preciso melhorar o coração dele, antes de te liberar para liberar a perna. Então, esse paciente tem doença sistêmica, diabetes, uma doença sistêmica, aterosclerose, uma doença sistêmica. Então, a gente tem que fazer a prevenção desde cedo para tudo. A gente tem uma combinação entre os médicos, o endocrinologista, o cardiologista, o nefrologista, um encaminha esse paciente para o outro, porque sabe, achou aterosclerose, achou doença causada pela complicação do diabetes no rim, tem em outro lugar. Então ele já encaminha para o cardiologista encaminha para o vascular encaminha para o oftalmologista, e a gente fica todo mundo passando esse paciente porque ele sabe que a complicação da doença é grave. Doutor, você falou desses dois hospitais de alta complexidade aqui que nós temos em São Luís,
Hospital Presidente Dutra, universitário, e o Carlos Macieira, um hospital estadual mantido pelo governo do estado. Como que se dá essa situação de pacientes, de pessoas no interior, numa cidade bem distante, onde não tem um hospital, às vezes tem só um pronto-socorro, às vezes mal tem isso também. Como que esse paciente, que característica quando ele chega, às vezes, aqui na capital, ou numa cidade como Imperatriz, para fazer esse tipo de tratamento? Geralmente também já está nessa situação bem mais difícil, doutor? Sim, assim, a gente tem duas formas de chegar, na verdade, à questão. A primeira é a porta aberta, é o socorrão, né? Então o paciente já procura direto o socorrão. Lá no socorrão tem cirurgiões vasculares que vão avaliar e, se precisar, vão encaminhar para a gente no serviço de alta complexidade. E nós temos um serviço de regulação de leitos dos pacientes que estão nos hospitais do interior. Então, os hospitais tanto da rede municipal das cidades quanto da rede estadual, eles solicitam a avaliação. O grande problema desses pacientes é que no interior, às vezes, não tem. O que a gente sabe é que a gente tem cirurgião vascular em Bacabal, em Imperatriz tem um grupo grande, em Caxias. Fora dessas grandes cidades, nas outras cidades não tem. Tem Bacabal e Santa Inês, que é o mesmo colega, inclusive. Então, quando eu tenho esse colega que consegue fazer essa triagem perfeita para a gente, tanto de resolver o que dá para resolver lá no interior e de encaminhar para a gente, tudo bem. Mas, às vezes, a gente não tem um colega cirurgião geral que vai olhar, que vai desconfiar da doença, ele sabe da coisa, mas não tem como fazer esse diagnóstico, porque não tem uma ultrassom vascular lá. Tem até um ultrassom, mas não tem o Doppler vascular, porque é a especialidade do cirurgião vascular. Então ele encaminha isso para a gente, e às vezes tem essa dificuldade de conseguir essa vaga aqui, mas ele encaminha através de um sistema de regulação de leito, e a gente libera esse paciente de vida do interior para fazer o diagnóstico aqui e tentar salvar o membro aqui. Por isso que a gente fala tanto de prevenção, doutor, e essa informação ser espalhada, né, multiplicada aí em todos os lugares, que às vezes não tem oportunidade de se chegar num caso mais grave. Mas se a gente conseguir tratar lá no começo e evitar chegar nesse ponto, é sempre mais importante. A gente tem audiência aqui espalhada por todo o Maranhão, em várias cidades nos assistindo nesse momento, e fica aqui esse alerta, né, para que essa saúde seja cuidada ali no início, para que, primeiro, evitar ao máximo desenvolver o diabetes, né, mas chegar nesse outro ponto também é um caminho que pode ser trilhado esse cuidado, né, doutor? A gente precisa de alguns cuidados com esse pé do diabético, realmente. E esse cuidado é feito, inclusive, pela família. Tá? Então, o que a gente recomenda é que examine o pé. A gente tem que lembrar que o paciente que tem diabetes, ele pode ter uma falência da visão. Então, ele tem uma dificuldade de enxergar. Então, se ele não conseguir, que o acompanhante dele olhe para o pé, que faça com que investigue, vê se tem unha encravada, vê se tem micose entre os dedos, vê se tem algum calo, investigue a sandália que esse paciente usa. Essa sandália não pode ser sandália de dedo, porque pode fazer lesões, tem que ser sandália transpassada. Sapatos novos, os sapatos pouco usados, ele precisa ter passado a mão lá dentro para saber se não tem nenhuma ferpinha, se não tem nenhuma dobra do couro. Cuidado ao lavar com água morna. Esse paciente tem uma deficiência da sensibilidade térmica. Então ele pensa que a água está morna e na verdade ela está quente, ela pode fazer uma queimadura. O paciente não deve andar descalço em casa e nem no quintal de casa. Tem que andar com um sapato que seja bem protegido. A gente tem que fazer todos os tipos de evitar uma pequena lesão. Tá? A primeira lesão favorece muito a chegar à infecção. A gente sabe que esses pacientes que têm a primeira amputação, no decorrer, 50% desses pacientes vão ter amputação no outro membro. Tá? No final do primeiro ano, 40% dos pacientes vão ter outro ferimento nessa perna. No final do terceiro ano, são 60% dos pacientes que vão ter outro ferimento no mesmo membro. E no final de 5 anos, são 70% a 80% dos pacientes. Então é uma doença que a gente resolve numa hora, pode acontecer de novo. Então a gente tem que estar o tempo todo vigilante, Então tem que entender que esse paciente, ele tem cuidados especiais e essa atenção, ela precisa estar ali todo o tempo sendo exercitada, né, doutor, pela família, por ele também, mas às vezes quando a gente fala de um caso de um idoso, isso talvez seja mais difícil por parte dele, né? Exatamente. Por isso a família tem que ter todos esses cuidados e esse diálogo também com o médico na medida do possível ali para saber como cuidar também desse outro paciente, né? Exatamente. Daí essa equipe que a gente chama de multidisciplinar, da atenção
do enfermeiro, que quando já tem um ferimento, que é o enfermeiro especialista, que é o estomaterapeuta, do podólogo, que cuida da unha do paciente, que cuida dos calos do paciente, do fisiatra, que percebe que esse paciente já tem uma alteração óssea causada também pela diabetes, faz com que esse paciente pise errado ou forme um calo, então ele prescreve prótese, órtese para evitar esse tipo de coisa, do ortopedista também, que é parceiro sempre na gente, para também evitar essas complicações, o neurologista que faz o teste de monofilamento, o teste do diapasão, para saber se tem alteração da sensibilidade do paciente. Então é uma doença bem grave, multidisciplinar mesmo, que a gente precisa ter todo esse acompanhamento. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui, os esclarecimentos foram tão importantes para todo mundo que está nos assistindo, para a gente ter esse cuidado redobrado, né, a partir de agora, e verificar sempre ao nosso redor pessoas que, para não chegarem a essa situação de perder algum membro ou um pedaço dele por conta dessa falta de cuidado. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, doutor. Ok, muito obrigado. Obrigado ao Covid, obrigado ao CRM. Estamos à disposição caso precisar outra vez. Até uma próxima então, doutor. Muito obrigado. E você também que esteve conosco, quero agradecer a sua audiência, a sua participação aqui, que é sempre muito importante. A gente fica por aqui, mas volta no próximo sábado, a partir da 1 da tarde. Até lá!